Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Anderson, professor de Física. Estou gravando essa videoaula para que a gente possa corrigir a atividade dessa semana, bem como explicar o conteúdo envolvido nele. Ok? Vamos lá? Vamos fazer isso para que vocês possam entender melhor o conteúdo. Eu acho que já está bem entendidozinho, mas vamos dar uma revisada, corrigir a atividade para ver onde ficou as dúvidas ou não, né? E para que a gente possa dar seguimento ao conteúdo. Vamos lá, preste atenção. Vamos partir primeiro da atividade, né? Vamos ver aqui a atividade. Vamos ver do que se trata. Tá aqui a atividade. Gente, tá lá a atividade dessa semana, certo? Ó, vocês vão clicar no link que está disponibilizado para vocês, tanto no Segueduc quanto no grupo do WhatsApp. Coloca o nome de vocês, ó, Joaquim das Bananas, escolhe a turma que tu tá, ó, segundo A, por exemplo, ó. Aqui tá do LA, mas serve para o Antônio Basílio também, tá? Escolhe a tua turma, não erra. Beleza, tá aqui a atividade, gente. 3 ou 4 questões, eu acho que são 4 questões, beleza. Gente, o assunto dessa semana são escalas termométricas, tá certo? Nós estamos estudando as escalas termométricas, existem várias escalas, mas as mais importantes são 3, que é a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Vamos iniciando aqui a conversão de uma escala para outra, da Celsius para Fahrenheit. Na semana que vem, na próxima aula, nós inserimos aqui a Kelvin, vimos a variação, temperatura e tudo. Beleza? Então tem aqui 4 alternativas e ela explora mais ou menos como é que você deve converter de uma escala para outra, tanto de Celsius para Fahrenheit quanto de Fahrenheit para Celsius. Vamos ver como é que se faz isso, gente? E aí a gente volta para a atividade e corrige todas, tá bom? Beleza. Ok. Não, essa aqui era do primeiro ano. Vamos para o segundo ano. Cadê? Tá aqui. Vamos lá. Gente, ó. Gente, para que eles fizessem essas escalas, para que a gente pudesse usar dia a dia, para que a gente pudesse verificar o quão quente, o quão frio um corpo estava, até para um corpo, o ambiente, enfim. Eles partiram, tanto o Celsius quanto o Fahrenheit, partiram de pontos fixos. Então a calibração de um termômetro é feita sempre a partir de 2 estados térmicos bem definidos, que se chama pontos fixos, certo? Então, qual é a substância no nosso dia a dia que nós podemos usar, que a gente pode ver, aqueles pontos bem fixos ali, que a gente sempre vê? A água, né, gente? A água a gente vê ela tanto no estado sólido, quanto no estado líquido. E no gasoso também, quando você coloca uma panela no fogo, você vê evaporando ali, ela se transformando em gás, né, em ar, em vapor. Então a água, o estudo através da água é bem simples. Então os pontos fixos são esses, gente. É você saber qual é aquele ponto de sólido, ponto de vapor, certo? E que temperaturas são essas. Então esses dois cientistas aqui, eles partiram desses pontos, atribuindo números através desses pontos, certo? Celsius colocou, eu quero colocar tal temperatura para quando tiver exatamente nesse estado. E aquela outra temperatura a partir daquele estado. Fahrenheit fez a mesma coisa, só que usou números diferentes. Então, aqui nós vamos aprender a como converter em uma escala ou outra. No Brasil nós usamos muito o Celsius. Mas já em países britânicos aí a gente já vê já o Fahrenheit, país de origem inglesa, né? Só que a gente vai ver futuramente que no Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão não é nenhum nem outro, e na verdade é o Kelvin, né? Mas vamos ver a partir dessas duas escalas. Então, sabendo aqui, ó, Celsius, ó, o primeiro ponto fixo ou ponto de gelo, gelo se chama de fusão. Certo, gente? É quando a água está se transformando em gelo. Não, o gelo está se transformando em água, na verdade. Isso é uma fusão, né? É o ponto de fusão. Né? Que o contrário é solidificação. É quando a água está se transformando em gelo, que é sólido, solidificação. E o segundo ponto fixo, gente, é quando a água está se transformando em vapor. Né? Vaporização. Água em ebulição sob pressão normal. Então, beleza. Como é que eles fizeram isso, gente? Ó, eles fizeram as escalas dele. Ó. Celsius, ele fez o seguinte. Ó. Esse PG aqui, ele chamou de ponto de gelo, né? Que é o ponto fixo lá de gelo. Ele atribuiu 0 graus Celsius. Ele disse, ó, quando tiver lá em gelo, transformando em gelo, a água se transformando em gelo é 0. Certo? E ele disse que quando estiver transformando em vapor é 100, né? Então a gente já sabe que a 0 graus Celsius é quando a água de fato está transformando em gelo. Professor, todo o gelo está 0? Não. Se a temperatura diminuir, nós teremos gelos a temperaturas abaixo de 0. Beleza? Só que enquanto, por exemplo, menos 40 graus Celsius, está gelo, a água está congelada, gelo. Professor, e se a temperatura subir, for de menos 40 para menos 30? Continua gelo, porque o ponto de gelo é 0. Ele só começa a se transformar em água quando ele atingir 0. Quando ele atingir 0, aí ele vai começar a se transformar em água. A gente vai ver isso mais para frente em calorimetria, tá, gente?
Mas aqui só basta saber que Celsius atribuiu os dois pontos fixos como 0 e 100. 0 para sólido, 100 para vapor, gelo e vapor. Fahrenheit fez diferente. Fahrenheit disse, não, eu quero atribuir 32 para o gelo e 212 para o vapor. Beleza. Aí, a partir disso, gente, eles começaram a... Aí existe uma proporcionalidade, né, gente? Ó, de 0 para 100, variou 100, ó. A variação de temperatura em Celsius variou 100, de um ponto para outro. E de 32 para 212 variou 180, né, ó. Beleza, então é só uma escala de proporção aqui, gente, ó. Por exemplo, 100 e 180. Quer dizer que a cada 100 que varia de Celsius, varia 180 de Fahrenheit. Ou seja, a cada 1 grau Celsius, 1,8 de Fahrenheit. Tem até uma questão que diz isso, né? Se você quiser transformar, ó, a variação de temperatura em Fahrenheit, é só você pegar a variação de temperatura em Celsius e multiplicar por 1,8. Isso é a variação, certo, gente? Se aumenta 10 em Celsius, aumentou 18 em Fahrenheit. Isso é a variação. Não um ponto. Por exemplo, se eu quero transformar 10 graus Fahrenheit em 10 graus Celsius, aí é outra coisa. Porque eu estou transformando uma temperatura específica. Mas a conversão é essa formulazinha aqui, ó. Simplesinha, né? A gente viu aqui agora. Beleza. Através dessa situaçãozinha aqui, gente, tem como a gente chegar a uma fórmula de conversão de uma temperatura em outra. Então, como é que se faz, ó? Ele pegou uma temperatura qualquer entre uma e outra para fazer essa questão da proporção. E nós chegamos a uma fórmula geral que possamos converter qualquer temperatura de uma escala em outra. Então o que é que ele fez? Ó? Ele pegou os dois pontos fixos de uma escala, colocou a igualdade entre os dois, porque ele disse o quê? Ó? Se o ponto de gelo em Celsius é 0 e o de Fahrenheit é 32, eu digo que 0 graus Celsius é igual a 32 Fahrenheit. Se o ponto de vapor do Celsius, o ponto de ebulição lá é 100 graus Celsius e o de Fahrenheit é 212, então 100 graus Celsius é igual a 212 Fahrenheit. Quem é maior? São iguais. 100 graus Celsius é igual a 212 Fahrenheit. 100 é diferente de 212, mas 100 graus Celsius é igual. A temperatura é igual, numericamente diferente. Então o que é que ele fez, gente? Então, sabendo essa proporção, se eu pegar um ponto fixo aqui no meio, que os dois sejam iguais, que eu não sei qual é, eu posso pegar e fazer uma proporção. O que eu fizer de um lado, eu posso fazer do outro. Se eu pegar esse menos esse e dividir por esse menos esse, eu fazendo a mesma coisa do outro lado, ó, esse menos esse e dividindo por esse menos esse, é como se fosse um teorema de Thales, né? Eu chego a uma proporção. Olha como é que fica, ó. Temperatura em Celsius menos 0 fica a temperatura de Celsius menos 0. Gente, vamos usar muito assim, ó. C menos 0. C para temperatura em Celsius. Ou temperatura em Celsius, certo, gente? Aqui usou o θ como temperatura, mas vamos usar o T. Temperatura em Celsius, ó, menos 0, dividido por 100 menos 0. É o que está escrito aqui. Mesma coisa do outro lado, ó. A temperatura em Fahrenheit menos 32, né, ó. Esse menos esse. É igual, é o de cima menos o de baixo, ó. O 212 menos 32. E é o que está escrito aqui. Simplificando, gente, ó. 100 menos 0 dá 100. Então, temperatura em Celsius menos 0 dá temperatura em Celsius. Como é que o senhor sabe, professor? 10 menos 0 é 10. 20 menos 0 é 20. 30 menos 0 é 30. Então, se o número de menos 0 é ele mesmo, então temperatura de Celsius menos 0 é temperatura de Celsius. Dividido por 100 menos 0. Deixa eu tirar essa notificação aqui em cima. É 100. Igual a TF menos 32. Aqui não tem o que fazer, porque 32 não é 0. E 220 menos 32 é 180. Gente, o que eu fizer de um lado, eu posso fazer do outro. Então, se eu simplificar esse 100 com 180, eu tenho 5 aqui e eu tenho 9 aqui. Eu dividindo por 20 os dois, fica assim. Então, eu chego a uma fórmula que eu posso converter. Ó, temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tá? Pronto. Isso aqui é a fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Isso daqui é para uma temperatura específica. Eu quero converter 200 graus Fahrenheit em Celsius. É essa fórmula que eu vou usar. Agora, se uma questão disser assim, variou tantos graus Celsius, aí eu posso usar essa daqui, ó, se eu quiser. Ó. A variação de temperatura em Fahrenheit é igual a 1,8 a variação de temperatura em Celsius. Porque, como vimos, quando
aumenta de 0 para 100, aumentou 100. Quando aumenta de 32 para 212, aumentou 180. Então, uma proporção de 1,8 em relação à outra, tá? Professor, mas se eu não quisesse usar essa forma, quisesse fazer com essa forma de baixo, eu poderia fazer a questão da conversão? Claro. Se a questão diz assim, uma certa substância variou 50 graus Celsius, como é que eu faria isso sem usar essa fórmula de cima? Poxa, usando essa fórmula de cima é só pegar os 50 e multiplicar por 1,8. Mas se eu não quisesse usar, o que é que eu teria que fazer? Como aumentou 50, eu teria que dar valores. Por exemplo, temperatura inicial é 20. Se eu disse que a temperatura inicial é 20 e aumentou 50, afinal tem que ser 70. Porque 20 mais 50 é 70. Aí o que eu tenho que fazer, ó. Se eu tenho 20 e eu tenho 70, eu transformo o 20 graus Celsius em Fahrenheit e anoto o resultado. Transformo 70 em Fahrenheit e anoto o resultado. Aí eu tenho tanto a temperatura inicial quanto a final em Fahrenheit, é só diminuir. Daria na mesma, só que você ia ter mais trabalho. Então anota essa formulazinha aqui. Vamos responder as questões agora, gente. Porque as questões é tudo em cima disso. Ó. Vamos lá. Cadê a atividade? Tá aqui. Eita, deixa eu tirar essa para facilitar nosso entendimento. E tirar o WhatsApp também para facilitar o entendimento. Tá aqui. Vamos lá. Questão 1. Vamos ver o que ele pede. Ó. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. Mesmo na Copa de 94, que justamente foi lá vencida pelo Brasil, que o Romário foi o craque, né? A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual é o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Gente, ele está pedindo para você converter 60 em graus Fahrenheit? Ele não está pedindo. Ele está pedindo para você fazer a diferença. A diferença é a variação, gente. Ó. Ele está dizendo que a diferença entre a máxima e a mínima foi 60 graus Celsius. Então, qual o valor dessa diferença em Fahrenheit? Gente, é só você fazer isso aqui, ó. Teve aluno meu que já veio me questionar porque tinha errado. Então, o que é que eu posso dizer para ele, ó? Eu posso dizer para ele o seguinte. Deixa eu... Pronto, tá aqui. Gente, ó. O aluno fez o seguinte. Né, 60 graus Celsius, né? Ele pegou 60 graus Celsius e fez o seguinte. Ah, professor, a fórmula é essa. A temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ele fez isso. Como a temperatura que ele dá lá foi em Celsius, gente, isso aqui tá errado, tá? É só, eu tô fazendo a perspectiva do aluno. Aí o que é que ele fez? Ele fez o seguinte. Ele fez... Ah, vou colocar esse 60 aqui. 60 sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Foi assim que ele fez. Aí 60 sobre 5 dá 12, né? 12. É igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Gente, aqui nós temos aqui, ó, dois membros, né? Bota um aqui embaixo para facilitar, porque 12 dividido por 1 é 12 mesmo. Multiplica cruzado, né? Ó. Isso vezes isso e isso vezes isso. Então, gente, tudo isso daqui vezes 1 é ele mesmo, porque 1 é elemento neutro, né? Então fica temperatura em Fahrenheit menos 32 vai ser igual a 12 vezes 9. Gente, se fosse 12 vezes 10, daria 120. Então, vezes 9 é só tirar 1, 12, né? Que vai dar 108. Né, ó. 108. Se não souber fazer isso que eu fiz, ó. 12 vezes 9. 9 vezes 2 dá 18, vai 1. 9 vezes 1, 9 com 1, 10. 108. Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 108 mais 32. Temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 140 graus Fahrenheit. Aí o aluno achou essa resposta, fica na atividade, né? Ó, chegou lá na atividade, aí disse, pá! Letra E. Errou. Errou, gente. Sabe por quê? Porque isso aqui é se ele pedisse para você converter uma temperatura em outra, mas ele está pedindo a diferença, gente. O que é a diferença? Ele fala, inclusive, a temperatura máxima e a temperatura mínima, que variou em 60. Digamos, gente, só um exemplo aqui, ó. Vamos fazer um exemplo. Acabamos de ver que 60 graus Celsius equivale a 140 Fahrenheit, né? Ó. Então, acabamos de ver, ó. Né, ó. Que 60 graus Celsius é igual a 140 Fahrenheit. Nós fizemos já essa conta aqui, né? Para facilitar a nossa conta. Gente, digamos que a temperatura mínima foi 10 graus Celsius lá nos Estados Unidos. Então a máxima foi 70, porque variou 60, né? 10 mais 60, 70. Só que vamos considerar que a temperatura inicial lá foi 0. Eita, danado, eu apaguei, foi? Não, tá aqui. Ixi, tá aqui.
Vamos lá. Vamos considerar que a temperatura inicial lá foi 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Por que eu estou botando 0 graus Celsius? Poderia ser qualquer outra. Porque se foi 0 graus Celsius a inicial, a final vai ser igual a 60 graus Celsius. Né? Porque nós já fizemos aqui a conversão de 60, aí fica mais fácil. Gente, então aqui de fato variou, ó. Variou 60 graus Celsius. Eu estou fazendo de todas as maneiras para você ver como é que essa questão 1 é feita, mas poderia ser bem simplesinha. No final a gente vai dizer, ó, gente, só bastaria fazer isso. Gente, nós vimos lá na questão da conversão que tanto Celsius quanto Fahrenheit, eles atribuíram pontos fixos. E de 0 graus Celsius foi 32 Fahrenheit. Não precisa nem a gente converter. Se colocar na fórmula vai dar 32. Certo, gente? Vamos colocar, vamos lá. Só pra gente ver aqui. Ó. Temperatura de Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Nós já vimos que 0 é 32, né? Mas vamos lá. Então, 0 graus Celsius sobre 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Show? Show. Gente, 0 dividido por 5 dá quanto? Dá 0. Isso vai ser igual a TF menos 32. Gente, se eu pegar esse menos 32 e jogar para a esquerda, vai ficar 32 positivo, né? Que lá está negativo, vai ser igual a temperatura em Fahrenheit. Se 32 é igual a temperatura em Fahrenheit, é porque a temperatura em Fahrenheit é igual a 32, né? Eu só coloquei aqui uma 32. Show? Tá aqui, ó. Beleza? Ok. Tranquilinho. Pronto. Então, se a temperatura é 32, isso aqui seria a temperatura inicial em Fahrenheit. 32 Fahrenheit. Eu dei uma pausazinha aqui no vídeo, gente, porque a ponta da minha caneta tá meio torta. 32 graus Fahrenheit. Show? E a temperatura final em Fahrenheit foi aqui, ó, 140, correto? Ó, 140 Fahrenheit. Ele não quer a variação, gente, ó. A variação da temperatura em Fahrenheit é a final menos a inicial, é 140 menos 32. Então a variação de temperatura em Fahrenheit, isso vai dar aqui, ó, 108 graus Fahrenheit. Beleza? Não 140 lá. Agora, gente, tem uma formulazinha de proporção. Eu não disse para você que a cada grau Celsius aumenta 1,8. Então, ó, a variação de temperatura em Fahrenheit é igual a 1,8 a variação de temperatura em Celsius. Então, a variação de temperatura em Fahrenheit vai ser igual. Gente, na questão ele diz que é 60 graus Celsius a variação. Poxa, a diferença. Então, você pega 1,8 e multiplica por 60. Só isso mesmo você deveria fazer, tá? Eu fiz esse resto aqui só para explicar a você que era diferente. Então, ó, 60 vezes 1,8 multiplica. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48. Né? 1 vezes 0 dá 0 e 1 vezes 6 dá 6. Soma 0, 8 e 6 mais 4 dá 10. Certo? Ó, uma vírgula aqui, outra vírgula aqui, ó. Dá 108. Certo? Ó, 108 graus Fahrenheit. Essa é a resposta certa. Vamos lá. Espero que vocês tenham entendido, tá? Ó, letra D, 108. Gente, ó, existe uma temperatura que tem o mesmo valor tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit. Que temperatura é essa? Gente, ele colocou inclusive aqui graus Celsius todas, né? Então vamos ver como é que a gente faria isso. Muitos alunos eles chegam e bugam nessa situação aqui, mas é bem simplesinha, gente. A questão diz uma situação, ó, que temperatura é? Que na escala Celsius e na escala Fahrenheit ele representa o mesmo número. Gente, é só você partir desse princípio aqui, ó. Ó, ele está me dizendo que a temperatura em Fahrenheit, em certo momento, é igual à temperatura de Celsius. É só isso mesmo. Aí você vai para a fórmula, ó. Vai para a fórmula. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Essa é a fórmula. Olha o que ele disse aqui, ó, que a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Fahrenheit. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Ó, TC sobre 5 é igual. A temperatura de Fahrenheit é igual à temperatura em Celsius, então eu posso substituir isso por isso. Então, ó, temperatura em Celsius menos 32 sobre 9. Você pode ter 200 letras numa equação. Se essas letras forem iguais, gente, fica fácil demais, porque você pode somar letras iguais. X mais X, 2X. Agora, X mais Y, você não pode dizer que é 2Y nem 2X. Então, X mais X seria 2X. Então, como eu tenho TC num lado, TC do outro, são iguais, ó. Multiplica cruzado agora. Multiplica cruzado. Isso vezes isso. Isso vezes isso.
Então fica 5, ó, 5 vezes TC menos 32. Vou fazer por parte, tá, gente? E 9 vezes TC. Olha como ficou simplesinho. Tá? Deixa eu fazer primeiro essa de baixo, porque vocês vão me entender daqui a pouco porque eu estou fazendo a de baixo primeiro. Tanto faz você fazer a primeira de cima como a de baixo. 9 vezes TC, fazer primeiro uma, né? É igual a 5 vezes TC menos 32. Por quê? Porque quando eu multiplicar 5 vezes TC, vai dar 5TC. Vai passar para o lado esquerdo, vai ficar tudo positivozinho, não precisa multiplicar por menos 1, tá? Gente, é o seguinte, ó. Eita, fiz alguma coisa errada aqui. Ah, é o 9 aqui, né, que apagou? Beleza. Gente, ó. Esse 5 multiplica tanto o TC quanto o menos 32. Então, como até vai ficar, ó, 9TC é igual a 5 vezes TC, 5TC. E 5 vezes menos 32, mais por menos dá menos. E 5 vezes 30 dá 130. 150, quer dizer. E 5 vezes 2 dá 10, dá 160. Certo? Menos 160, né? Beleza. Agora você vai deixar número de um lado e letra do outro. Letra do lado esquerdo, ó. 9TC menos 5TC é igual a menos 160. Gente, agora, ó, letras iguais, ó. 9TC menos 5TC é como se você dissesse assim: 9 televisores menos 5 televisores dá 4 televisores. Certo? Eu botei televisores porque começa com C. Né? Temperatura em Celsius é igual a menos 160. Esse 4zinho ali que está de gaiato, multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, menos 160 dividido por 4. Certo? Então, TC vai ser igual menos por mais dá menos, né? Menos de cima, mais do 4. E 160 dividido por 4, gente, tá fácil, dá 40, né? Então, menos 40 graus Celsius. Olha a resposta. Então, ó, menos 40, se você colocar, quero converter menos 40 em Fahrenheit. Se você colocar na fórmula, você vai achar os mesmos 140. Mesmo menos 40, porque essa temperatura é igual nas duas escalas. Beleza? Ok. Aí você vem aqui para atividade e aí você vai ver, ó, 0, menos 10, 20, 30, menos 40. Menos 40, letra E. Ok? Então vamos lá, ó. Um termômetro digital, questão 3. Um termômetro digital localizado em uma praça na Inglaterra marca a temperatura de 10,4 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala... Pronto, gente. Aqui tá pedindo só para você converter. 10,4 em Celsius. Aí você vem para cá, para atividade, ó. Essa aqui é a questão mais fácil até agora, né? Porque tá pedindo para você converter uma temperatura em outra. Você não precisa nem deduzir nada. Ele tá pedindo para você converter, ó, a temperatura em Fahrenheit de igual a 10,4 graus Fahrenheit em Celsius. Certo? É isso que ele está pedindo. Então, se é isso que ele está pedindo, então você vai pegar, ó, a temperatura em Celsius sobre 5, é a fórmula, tá, gente? É igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Beleza. Gente, que temperatura é essa, né? Graus Fahrenheit? Então, onde tiver Fahrenheit, eu vou substituir por ele, ó. Então, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 10,4 menos 32 sobre 9. Pronto, gente. Antes de eu multiplicar cruzado, eu vou fazer as operações que devo fazer. Pode até multiplicar cruzado logo, mas vamos fazer logo as operações que simplifica, né? Ó. TC sobre 5 vai ser igual. Gente, 10,4 menos 32, ó, sinais diferentes. 10,4 positivo é dinheiro que eu tenho, menos 32 é dívida. Se eu pegar 32 e tirar 10,4, eu vou ficar aí com 21,6, não é? Só você pegar aqui, ó. 32,0 menos 10,4, né? Se eu aumentar 0,6 no 10,4, eu vou ficar com, ó, 32,6 menos 11, correto? Porque eu aumentei 0,6 nos dois. Eu aumentei 0,6 em cima, fiquei com 32,6. Eu aumentei 0,6 embaixo, fiquei com 11. Para facilitar minha conta. Então, 6 menos 0 dá 6, né? 2 menos 1 dá 1 e 3 menos 1 dá 2. 21,6, justinho, certo? Faz a calculadora aí, qualquer dúvida. Aqui está então, o que eu achei na web. Eita, meu celular aqui falando, ó. Menos 21,6, né, gente? Porque o 21 é maior. Menos 21,6 sobre 9. Bom, gente, agora eu multiplico o cruzado, tá? Ó. Multiplicar cruzado, tá em vermelho, ó.
TC vezes 9 dá 9TC. E 5 vezes 21,6 vai dar menos 21,6 vezes 5. Então, 9TC vai ser igual a 21,6 vezes 5. Gente, 20 vezes 5 dá 100, 5 vezes 1 dá 5, 105. E 5 vezes 0,6 dá 3. Dá 108, né? Mas vamos ver aqui, ó. 21,6 vezes 5. 5 vezes 6 dá 30, vai 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 8. E 5 vezes 2, 10. Andou uma vírgula para cá, andou uma para cá, 108. 108, gente. Menos 108, porque menos por mais dá menos, né? Menos 108. Então, esse 9 que está multiplicando, ele vai passar dividindo o menos 108. Certo? Então, TC vai ser igual a 108 dividido por 9. Eu acho que dá 12 aí, né? Porque a gente já fez essa conta. Porque 120 por 9, né? Enfim, vamos ver. 108 sobre 9. 10, quantos 9 tem? Tem 1. Porque 1 vezes 9 dá 9. Vezes, e para 10 falta 1, caiu 8. Né? 18, quantos 9 tem? Tem 2. E 2 vezes 9 dá 18. 0, 12. Então, a temperatura vai dar 12 graus Celsius. Ok? Ou seja, a temperatura de 10,8 graus Fahrenheit equivale a 12 graus Celsius. Ok? Vamos ver que questão que a alternativa é. Pô! Menos 12. Eita. Então é a letra C, tá, gente? Só errei uma coisa aqui. Que menos por mais dá menos. Não esquece não que tu erra, miserável. Certo? Menos 12, letra C. Vamos para a última? Vamos ver. Questão da UEL. Quando Fahrenheit definiu a escala termométrica que hoje leva seu nome, o primeiro ponto fixo definido por ele foi o 0 graus Fahrenheit, corresponde à temperatura obtida ao se misturar uma porção de cloreto de amônia com 3 porções de neve. Claro que eles não partiram de qualquer ponto, né, gente? Eles fizeram a partir de um princípio, né? A pressão de 1 atm. Qual é essa temperatura em graus Celsius, gente? Pronto, é isso que ele quer saber. Qual é essa temperatura em graus Celsius? Tá até simplesinho para saber, né? Mas vamos lá. Ele quer que você converta 0 graus Fahrenheit em Celsius. Pronto, então vamos apagar isso aqui, ó. É um textozinho muito bonito, mas ele quer só que você converta, ó, a temperatura de Fahrenheit, ó. Ele quer que você converta 0 graus Fahrenheit em Celsius, certo? Em graus Celsius. Pronto, é isso que ele quer que você faça. Então você vai pegar a formulazinha, ó. Temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. É isso que ele quer que você faça. Onde tiver Fahrenheit eu vou colocar 0, tá? Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 0 menos 32 sobre 9. Então, TC sobre 5 vai ser igual a 0 menos 32 dá menos 32, porque na soma 0 é um elemento neutro. Multiplica cruzado agora, vamos lá. Tá azulzinho, tá? Azulzinho. TC vezes 9, 5 vezes menos 32. Vai dar 9TC igual menos 32 vezes 5. Já fizemos essa conta, dá menos 160, né? Ó. Né? Porque 5 vezes 30 dá 150 e 5 vezes 2 dá 10. 150 mais 10, 160. E negativo porque menos por mais dá menos. Então, TC vai ser igual a menos 160 sobre 9. Certo? Então, a temperatura em Celsius vai ser igual. Só dividir, gente. 160 por 9. Né? 16. Quantos 9 tem? Tem 1. Porque 1 vezes 9 dá 9. Para 16 caiu 7. Aí cai esse zerozinho aqui. 70. Quantos 9 tem? Gente, 9 vezes 6 dá 54. 9 vezes 7 dá 63. Né? Se eu botar mais um 9 vai passar de 70. Então é 7. 7 vezes 9 dá 63. Para 70, caiu 7. Aí outro 0 e uma vírgula. Aí fica 7 de novo, que fica 7, 0 e 7, 7, 7, 7, 7. Então, 17,77 ou aproximadamente 17,8 graus Celsius. Então, bota aqui aproximadamente, ó. 17,8 graus Celsius, tá, gente? Vamos ver se tem essa resposta. Deve ter, né?
Menos 17,8. O mesmo erro que a gente cometeu na passada. Menos, mais já menos, né? Não esquece não. Menos. Letra E. Beleza, gente? Então, beleza. A aula dessa semana foi essa, gente. É a conversão de temperatura de uma escala a outra e como é que os cientistas eles elaboraram esse princípio, partindo de pontos fixos, tudo direitinho, tá certo? Lembrando que, quando você converte uma temperatura em outra, você não está mudando a temperatura. Numericamente pode até ser diferente, mas a temperatura é a mesma. Apenas termômetros diferentes estão sendo usados em escalas diferentes, tá bom? Espero que essa explicação do conteúdo e a resolução da atividade tenha servido para que vocês possam explanar mais, aprender mais e responder a atividade de maneira bem mais simples e satisfatória, tá bom? Eu fico por aqui e um grande abraço a todos e tchau, tchau.